Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Quero neste vídeo primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos falando a respeito da sua palavra. Em segundo lugar, também queremos agradecer o nosso querido irmão Pedro por esta oportunidade de aqui também estarmos para falarmos de um devocional das Escrituras Sagradas. Primeiro ponto que nós devemos destacar é o seguinte, que a Bíblia ela é suficiente, a Bíblia ela é eterna, a palavra de Deus ela é inerrante. Tá bom, meus queridos? Neste pequeno vídeo, eu queria tratar com os irmãos a respeito do arrebatamento da igreja. Talvez alguns irmãos estejam ainda dispersos, ou até mesmo alguns irmãos podem não ter ouvido ainda deste assunto, que, na minha opinião, está sendo escasso, né, nos púlpitos das igrejas, porque alguns não têm ministrado ou falado a respeito do arrebatamento da igreja. Tá? O arrebatamento é algo que irá acontecer, o evento que acontecerá. E nós olhando para o mundo em que nós estamos, nós vemos que cada vez mais se cumprindo as escrituras sagradas, as profecias se cumprindo, e nós vemos também que o arrebatamento ele se cumprirá. Tá bom, queridos? Primeiro nós vamos ver o seguinte, nós temos que ver o seguinte, das profecias concernentes ao arrebatamento da igreja. Tá? Falarei aqui de 3 referências apenas, porque não temos tempo para falar das outras referências, até porque o intuito deste vídeo é ser um devocional e um pequeno e simples vídeo a respeito de um devocional bíblico. O arrebatamento da igreja, nós vemos as profecias concernentes ao arrebatamento da igreja, nós vemos em João, capítulo de número 14, do versículo de 1 ao versículo de número 3, nós vemos também em Tito, capítulo de número 2, no versículo de número 13, tá bom? Filipenses, capítulo 13, versículo de número 20. Essas 3 referências nós vemos aí sobre as profecias a respeito do arrebatamento da igreja, tá bom? Nós temos que fazer também uma distinção. Qual é a distinção que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a distinção do que é Israel e do que é igreja. Se nós não fizermos essa distinção, nós não entenderemos sobre o arrebatamento da igreja. Então faça essa distinção, tá? Sobre a igreja e sobre Israel, tá? Paulo ele faz essa distinção em 1 Coríntios capítulo de número 10, no versículo de número 32. Em Atos capítulo 15, né, nós vemos ali o primeiro concílio em Jerusalém da igreja cristã. Nós vemos nas palavras de Tiago, ele falando justamente desta distinção do que é Israel, do que é igreja, tá bom? Não esqueça disso, tá? Então vamos para o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo de número 13 ao 18, vai falar justamente sobre o arrebatamento da igreja. Eu queria destacar aqui os versículos 15 e 16. Diz assim, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá bom? Então a palavra de Paulo aos Tessalonicenses é uma palavra exata do que realmente irá acontecer. A igreja será
arrebatada. Primeiro, os mortos ressuscitarão e nós, junto com os mortos, seremos arrebatados. Aonde? Nos ares, tá? Então, segunda distinção do que é o arrebatamento e do que é a manifestação do Senhor. A manifestação do Senhor vai acontecer aonde? Em Israel, aonde? Na guerra de Gog e Magog, tá bom? Quando o Senhor Jesus, aí o texto diz que todo olho verá, tá? O arrebatamento é apenas para a igreja, né? A manifestação ou a vinda do Senhor Jesus em Gog e Magog, nós vemos em Apocalipse capítulo de número 19, nós vemos a igreja no céu, e a partir dos versículos finais nós vemos a igreja, o Senhor Jesus descendo junto com o seu exército, junto com os anjos, também com os santos, melhor dizendo. Mas alguns dizem o seguinte: não haverá o arrebatamento da igreja, porque Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que primeiro acontecerá a manifestação do anticristo. E de fato, a Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo, mas a manifestação do anticristo virá, né, antes da manifestação de Jesus. E a igreja vai estar onde? Vai estar nas bodas, foi arrebatado, tá bom? Mas os irmãos esquecem do seguinte, que no versículo de número 13 e 14 e 15 de 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação no Espírito e fé, na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retém as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, quando ele fala no capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, que ele fala da manifestação do anticristo, e no final do capítulo de número 2, Paulo ele fala o seguinte: olha, não fico preocupado com isso. Por quê? Porque nós fomos destinados para a salvação e para a glória. Quando ocorre isso? Antes da tribulação, no arrebatamento da igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe a todos e que nós venhamos ficar espertos para o arrebatamento da igreja, porque este fato ocorrerá. É um fato, uma promessa dada pelo Senhor Jesus e que brevemente, acredito eu, acontecerá. Que Deus abençoe a todos. Quero novamente agradecer o nosso Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso querido irmão Pedro Souza por esta oportunidade também. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. A paz do Senhor Jesus a todos.